Olá, tudo bem com vocês? O Pensando Top 5 da semana está iniciando e para este vídeo nós escolhemos o tema humoristas, mas humoristas brasileiros. Em algum outro momento nós vamos fazer também estrangeiros, vai ser muito legal porque tem muita gente legal, bacana, talentosíssima nesse quesito aí. Então escolhemos 5 humoristas, aqueles que nós aqui do Pensando consideramos muito legais, importantes e que, claro, deixaram a sua marca aí no cenário, no humor, na televisão brasileira, na rádio, no teatro, em várias plataformas, e a gente ainda consegue encontrar esse pessoal todo aí, correto? Então, eu te convido para conhecer aí o top 5 humoristas brasileiros aqui que o Pensando escolheu. Vamos lá então? Então, o número 5 aqui do nosso top 5 é Rogério Cardoso, muitíssimo conhecido também como o Rolando Lero. Né? Ele nasceu no dia 7 de março do ano de 1937 em Mococa, em São Paulo. Ele começou no rádio como contra-regra no ano de 1952 e logo ele passou a atuar em programas cantando e contando piadas. Ele era fantástico, né? Na TV, ele começou no ano de 1963 e participou de programas como Times Square e Moacir Franco Show, na extinta Excelsior e ainda na Praça da Alegria, na Record. Quando ele foi contratado pela TV Globo em 1981, ele integrou um dos principais programas de humor da emissora, como Balança Mas Não Cai e o Chico Anísio Show. Só que foi interpretando o Rolando Lero, fantástico o Rolando Lero, na escolinha do professor Raimundo, que ele ganhou a sua enorme popularidade, com aqueles bordões: amado mestre, captei a vossa mensagem, ó amado, querido mestre, ó sábio guru. Né? Então, ali ele ganhou, arrebatou uma legião de fãs, com certeza. O seu último personagem foi o seu Floriano, da série Grande Família, um sucesso naquelas noites de quinta-feira, ainda da TV Globo, né? Fora ainda o Epitáfio, que foi um outro personagem ali da Zorra Total. Esse eu confesso que eu não gostava muito do Epitáfio, mas o Rolando Lero, o seu Floriano, esse dispensa comentários. Ele também adorava música e fez várias versões, várias canções como Pequeno Mundo e Tempo de Sonhar. Nos anos 60, ele gravou um disco, ele também formou-se em Direito, ele foi vereador no Rio de Janeiro, ele se casou 3 vezes e trabalhou em várias novelas e também no teatro. Rogério Cardoso ele faleceu no Rio de Janeiro no dia 24 de julho do ano de 2003, com 66 anos apenas. Né? Ele foi vítima de um infarto fulminante. Morreu em casa, em Copacabana, na zona sul do Rio. Número 4 é o Mazzaropi, o Amácio Mazzaropi, o grande Mazzaropi. Com certeza você já deve ter visto aí algum filme dele, em preto e branco mesmo, e com aquele jeito peculiar do caipira. Fantástico, você se encantava mesmo com a maneira dele atuar, a maneira dele contar os causos, a maneira dele interpretar. Fantástico, eu pelo menos gosto muito, né, quando eu assisto os filmes do Mazzaropi. Ele nasceu no dia 4 de abril de 1912, em São Paulo também, e em 1940 ele montou o Circo e Teatro Mazzaropi e também Companhia Teatro de Emergência. Em 1948 ele foi para a Rádio Tupi e estreou na TV em 1950, levando seu programa a se tornar um estrondoso sucesso. Então ele começou fazendo muito sucesso mesmo. No início da sua carreira ele participou de 8 filmes como ator convidado. Era contratado, aliás. Ele fundou depois a Palm Filmes, produções Amácio Mazzaropi, em 1958. E a partir daí, ele passou a produzir e a dirigir os seus filmes, sendo a sua primeira produção Chofer de Praça. Também Tristeza do Jeca, Meu Japão Brasileiro. Tem um filme que eu gosto muito dele, talvez um dos primeiros filmes que eu vi, que foi A Carrocinha. Né? Ele era um guardinha lá e em vez de levar os cachorros para carroceria mesmo, para que eles fossem eliminados, mortos ali, de um fim trágico, ele levava para a namorada como um presente
É muito legal, muito bacana esse filme. Tem o Corintiano também, para quem gosta aí do personagem, ele era corintiano também, o Mazzaropi. Filmes muito bacana mesmo. Mazzaropi também passou pela TV Excelsior, ficou milionário e paralelamente produzindo leite, sendo um dos maiores fornecedores da empresa Leites Paulista. Ele nunca se casou, mas teve um filho de nome Péricles, né? Um filho adotivo de nome Péricles, que o ajudou na produção de filmes. Olha que bacana. Ele também faleceu, né? Faleceu no dia 13 de junho de 1981, com 69 anos de idade, vítima de um câncer na medula, logo após a sua 33ª produção, que foi Jeca e Maria Tromba Homem. Número 3. O número 3 é considerado um gênio aí do humor para muitas pessoas, que é o Chico Anísio. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Ele nasceu no Ceará no dia 12 de abril de 1931. Ele é considerado por muitos o mestre do humor. Também, né, ele criou mais de 200 personagens ao longo da sua carreira, e cada um com um trejeito, uma maneira de falar, um aspecto muito peculiar. Ele era fantástico mesmo. Entre eles, né, que a gente destaca, tem ali lembra, quem não lembra do Mestre, né? Eu gostava muito daquele Mestre, o Vampiro Brasileiro, Professor Raimundo, então, Alberto, Roberto, e aquele jeito peculiar de falar, toda aquela malemolência, né? Que fala, Gastão Franco, Coronel Pantaleão, Bozó, e por aí vai. Muitos personagens fantásticos. Ele criou bordões e muitos também ficaram conhecidos como Mentira é Terta, né? O Painho, eu não lembro do Painho, né? Pão Duro, não, eu sou controlado, olha só. Também o salário, ou ainda, né, aquele sou, mas que não é. Bordões inesquecíveis. Estou lembrando aqui também do Coalhada, né? Puxa vida, muito bacana. Ele foi também redator e diretor de rádio e TV. Ele foi comentarista esportivo, locutor, radioator, ator e roteirista de cinema, cantor, compositor, pintor, escritor. Olha só, um polivalente. Chico Anísio foi um gênio mesmo, aí, um dos mestres do humor, se não o maior em todo nesse sistema aí, até de criação de personagens. Ele foi fantástico mesmo. Ele faleceu no dia 23 de fevereiro de 2012, aos 80 anos de idade. Número 2. Número 2 talvez um dos que eu mais gostava. Claro, não à toa está nessa lista, e não à toa também ele é o número 2 dessa minha lista. É o Mussum, né? Nossa, como eu gostava dos Trapalhões quando era moleque, né? Adorava mesmo. Antônio Carlos Bernardes Gomes, ele nasceu, o nome do Mussum, né? O nome de batismo dele, ele nasceu no Morro de Cachoeirinha, em Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, no dia 7 de abril de 1941. Flamenguista, roxo ali, né? Nos anos 70, o Mussum ele ingressou no grupo Os Originais do Samba. E em 1973, ele ingressou no grupo humorista Os Trapalhões. Na época, Os Trapalhões era formado por Renato Aragão, que é o Didi, Mocó, Sorrisal, Colesterol e lá vai coisa, né? E por Manfred Santana, né? O Didi e o Manfred Santana, que é o Dedé Santana. No ano seguinte, então ano 3, né? Passou 3 como Mussum. No ano seguinte entrou então o Mauro Gonçalves, que é o saudoso também Zacarias, e o quarteto estava formado. Aquele quarteto, esse sim, um quarteto fantástico, acho que a gente podia falar. Muito bacana, muito legal mesmo. O Mussum, esse eu acabei pensando, tirando ele dos Trapalhões, porque para mim ele era, não que os outros não fossem engraçados, não tiveram todo o seu papel. O Zacarias também era muito fã, muito bom. Teve mais gente, o Tião Macalé participou ali dos Trapalhões, o Sargento Pincel, tem muito personagem bacana, mas o Mussum acho que sim, foi aquele destaque, né? Ele se popularizou até por criar palavras terminadas com os is ali, né? Imortalizando termos como Cacildes e Forebs, ainda por cima.
para satirizar a sua condição de negro, ele dizia que negro é teu passado. E ainda ele falava, eu quero morrer preto se eu estiver mentindo, né? Todo aquele jeito, aquela malandragem carioca. Ele fazia piadas sobre bebidas alcoólicas, com frases como suco de cevades deixa as pessoas mais interessantes. A questão do tomar um mé, né? Ele faleceu em São Paulo, a capital mesmo, no dia 29 de julho de 1994, aos 53 anos apenas, vítima de complicações ocorridas após um transplante de coração. E o número 1? O número 1 da nossa lista é um personagem que eu assisti ele por muitos anos, os programas que ele fazia, mesmo repetidos, porque é um personagem que um ator, que quando ele estava ali, parecia que eu via a mesma pessoa em vários personagens, mas muitíssimo engraçado. Aquele cara que só de fazer uma careta, um jeito de falar, um jeito de andar, de se comunicar, ele já era engraçado. Engraçadíssimo, que era o Ronald Golias, né? Era o Ronald Golias, famosíssimo e com vários personagens. Eu adorava os personagens dele. Então, com certeza ele estaria nessa lista e não por acaso também sendo o número 1 da minha lista. Ele nasceu em São Carlos, no dia 4 de maio de 1929. Ele atuou por mais de 4 décadas em programas como A Praça da Alegria, A Família Trapo e ainda A Praça é Nossa, também A Escolinha do Golias, Meu Cunhado, Bronco, né, O Pacífico, frases, né, aqueles bordões, frases muito conhecidas como o Creed, fala pra mãe, né? No Pacífico ali, personagem que ele tinha na Praça Nossa também, o mestre, o Wala, né? Wala, aquele personagem muito bacana, aquela sabedoria, né, popular que ele trazia, mas o Bronco e a Escolinha do Golias foram assim marcantes, muito marcantes mesmo. Ele é um personagem, ele foi um ator que, como eu falei, dispensa comentários justamente por conta do jeito de falar, da maneira que ele interpretava, da maneira que ele contava. Às vezes a piada era uma piada velha, uma piada comum, mas o jeito que ele contava a piada transformava ela. Na minha opinião, com certeza um cara fantástico aí no humor. E o humor é para isso, para você dar risada, para você se divertir. E com certeza ele tinha isso aí na veia. Isso era uma coisa fantástica mesmo. Ele faleceu em São Paulo no dia 27 de setembro de 2005, aos 76 anos de idade, por insuficiência múltipla dos órgãos. Então, este foi o Pensando Top 5 da semana, hoje com o tema Top 5 humoristas brasileiros, aqueles humoristas que na minha lista, na minha opinião aqui, são os melhores aí que eu vi. Por coincidência, né, não sei se por coincidência ou não, todos eles infelizmente já falecidos, então tudo que a gente vê deles aí são trabalhos aí que já tem um tempo, né, já tem um tempo aí que você consegue encontrar aí, você vai encontrar aí no YouTube, você vai encontrar em algumas plataformas, mas você vai encontrar coisa muito legal para você se divertir com essa turma aí que fez muito sucesso. Teve gente aí que trabalhou em equipe, como é o caso do Mussum, teve gente que se destacou muito no trabalho solo, os filmes do Mazzaropi, todo aquele potencial, aquela fala, toda aquela postura do Rogério Cardoso com o Rolando Lero. O Mussum dispensa comentários. Chico Anísio, então, Chico Anísio tem um caminhão de coisa, então você encontra muito material, e material de primeira qualidade. E o nosso Ronald Golias aí, então os 5 aí, que eu acredito que são personagens que criaram personagens excelentes para o humor, muito fora desse humor que a gente vê hoje, que via nos últimos anos aí, aquela coisa muito batida, aquele humor tendencioso, aquela coisa de, não apenas tendenciosa, né, mas aquela coisa também muito manjada, marcada, né, algo assim que beira até sem graça, né, politicamente correto. Não que seja errado você respeitar as diferenças, tá? Muito pelo contrário, tem que respeitar as diferenças, mas tem coisas que fogem um pouco do que a gente está vendo, né? Tem aquela patrulha, aquela patrulha em cima do humor, aquela patrulha que atrapalha tantas coisas aí. Com certeza no tempo
desses personagens aí. Não que a coisa fosse um pouco mais livre, mas era muito mais espontânea, muito mais engraçada, né? Era uma coisa verdadeira, né? Não era nada abusivo, nada apelativo, como a gente vê em muitos casos. Ultimamente, pelo menos é uma opinião que eu tenho, nos últimos anos o humor é muito apelativo, muito voltado para a sexualidade. E isso é ruim. Na minha opinião aqui, isso é ruim. Então, este foi o top 5 com os 5 humoristas. Claro, tem muito mais gente importante, não dá para negar, que ainda está vivo, que ainda está trabalhando, que também já faleceu, muita gente importante aí no cenário, mas esses aí foram os que eu consegui destacar aqui, que eu assisti, que eu gostava muito, e na lista aqui do Pensando, eles são top 5. Eu agradeço a atenção de vocês. Se você quiser, escreve aí embaixo aí o que você achou do vídeo, se você teria outros aí para falar, qual que seria o teu top 5 nesse quesito de humoristas. Vai ser muito legal, sempre muito bacana essa troca de informações. Agradeço a todos a atenção, o carinho. Deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.